tem para as nossas vidas neste tempo. E hoje eu quero falar sobre a bondade de Deus. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Salmos, de número 145. Vamos ler a partir do verso 1. Salmos 145, a partir do verso 1. Diz a palavra do Senhor: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, nas tuas maravilhas, falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos. E contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios, e os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Teu reino é de todos os céus, e o teu domínio por todas as gerações. O Senhor é fiel e as suas palavras, em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Senhor, acrescenta a tua bênção sobre nós, fala conosco através da tua palavra nessa noite. Abre os olhos do nosso entendimento, Deus, para podermos compreender o que o Senhor deseja comunicar ao nosso coração. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós sabemos que Deus é bom, pois esta é a essência de Deus. A essência de Deus é a sua bondade. A essência de Deus não é a ira. Quem vê a Jesus, vê o Pai. Foi isso que Jesus falou. Quem vê a mim, vê o Pai. O mundo contemporâneo, secularizado, ele deseja dividir a Trindade. Não é porque cremos num Deus trino que nós acreditamos que eles são separados e independentes um do outro. O nosso Deus, ele não está dividido, mas sim conectado. Algo que está dividido, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para os que estão aqui no salão. Will, apaga as luzes. Então, acende novamente. Aqui está dividido. Esta parte da outra parte. Elas estão divididas. Agora, quando estão conectadas, acontece isso. Tudo teria que estar ligado. Botões diferentes. Só que nós sabemos que o Deus que é trino, ele é um só. O Espírito da verdade é do próprio Deus. Vocês entendem? Um Espírito que é santo. Nós sempre falamos de espíritos imundos, que são, na verdade, anjos caídos. Mas existe um Espírito que é santo, que é o Espírito de Deus. E também o seu Filho, que faz parte desta trindade. Cada um exerce o seu papel, mas todos são um. Todos são Deus.
Mas eles não estão divididos a ponto de adorarmos somente a Jesus e esquecemos de Deus o Pai. Adorarmos só o Espírito Santo e esquecemos que nós somos um em Cristo. Por exemplo, há um perigo naquele livro do Benny o Bom Dia Espírito Santo, porque ele fala mais do Espírito Santo como Deus do que parte daquilo que Deus está fazendo. Eu não posso ter o Espírito Santo somente como meu amigo e esquecer que Jesus é o meu irmão mais velho. Jesus, quando nós verbalizamos isso em oração, por exemplo, eu clamo a ti, Jesus, o meu irmão mais velho, que vá diante de mim nesta batalha. Eu estou chamando aquele que tem autoridade para isso. Mas eu não posso clamar ao Espírito Santo para que ele venha batalhar algo para mim, porque esta não é a função do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ele vem como o quê? Consolador, ele não vem como guerreiro. Então ele é da parte de Deus e vem para me consolar, para me confortar e também para me trazer entendimento. Ele me conduz à verdade. Qual é o papel do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convencer o homem de quem ele faz parte e quem Cristo é na vida dele. Agora Jesus, ele veio também como um guerreiro, porque ele se colocou para lutar as minhas guerras, enviado por Deus. Jesus se colocou à nossa frente, batalhou as nossas batalhas, e ele ainda continua batalhando as nossas batalhas. Então nós precisamos de entendimento para não perecer. Mas hoje, na nossa sociedade, eles têm levantado um Jesus social. Não existe um Jesus social, só existe Jesus. Eu estava vendo um corte de um podcast na internet, onde um missionário estava dizendo: o mundo precisa entender que Jesus, e o mundo tem que engolir isso, que Jesus, ele é um palestino. Eu falei: não, Jesus não é um palestino. Ele tem traços africanos, é da Palestina. Não, Jesus não é palestino. Jesus é judeu. E até uma pessoa assim, eu recebi muitos xingamentos, foi como se eu tivesse dito que Jesus não era nem Deus. Uma pessoa disse: não, Jesus ele não pode ter sido judeu, porque a religião judaica não recebeu Jesus como Deus. Eu disse: cara, Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Todo judeu era circuncidado ao 8º dia. Foi levado ao templo para ser feito isso. As pessoas falam sobre Jesus e elas nem sabem quem é Jesus. Porque o mundo está atrás de um Jesus hipster, de cabelo coque samurai, cheio de tatuagem e gente boa. Só que, quem Jesus é? Jesus é a face da bondade de Deus. Hebreus, capítulo 1, o que é que o escritor de Hebreus diz em Hebreus 1? Ele fala quem Jesus é. Capítulo 1, a partir do versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, ele constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas e construiu o universo por causa dele. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, este é Jesus, o resplendor da glória
de Deus. Quando você vê o Filho, você vê a bondade do Pai. João 3,16 mostra essa essência. Deus amou o mundo de uma maneira espetacular que Ele fez o quê? Ele deu o seu Filho. Ele entrega o seu Filho em resgate de outros que nem reconhecem quem Ele é. Mas porque Deus é bondoso, misericordioso, Ele mostra desde a criação, porque Ele poderia ter feito o seguinte: na criação, Adão e Eva pecaram, ele podia ter feito o quê? Matado os dois e refazer novamente. Mas a bondade de Deus já começa no Éden. Não só por preparar o Éden para que o homem pudesse habitar, mas já começa no Éden, expressando a bondade de Deus, quando Deus afasta o homem do jardim. Por que Deus afasta o homem do jardim? É só porque ele pecou e agora tem conhecimento do bem e do mal? Alguém lembra por que ele afastou o homem e a mulher do jardim? Alguém lembra? Pode falar se lembra. Isto mesmo, para que eles não comessem da árvore da vida. A árvore que eles comeram deram conhecimento, mas se eles comessem da árvore da vida, eles iam viver eternamente separados de Deus. Estão entendendo? Se eles comessem da árvore da vida, eles teriam vida eterna. E eles viveriam eternamente separados de Deus. No capítulo 3 de Gênesis, os três conversam. Diz: agora o homem é igual a nós, conhecedor do bem e do mal. Vamos tirá-lo do jardim para que eles não comam da árvore da vida. Se eles comessem da árvore da vida, viveriam eternamente separados de Deus. E aí vem a expressão da bondade de Deus: eu afasto o homem daquilo que pode me manter afastado dele. Isso é muito sério, gente. Ele afastou o homem daquilo que manteria o homem totalmente afastado dele. Isso é expressão de amor. Quantos de nós nos disciplinamos o nosso filho, dizendo: eu vou afastar você do videogame, disso, daquilo que você não entende hoje, que faz mal a você, para no futuro você estar distante de mim e eu não puder te ajudar. Estão entendendo? Hoje nós compreendemos porque nossos pais, muitas vezes, davam disciplina que a gente não compreendia. Nos afastava disso, daquilo, nos tirava coisas, porque eles queriam o nosso bem. E hoje nós compreendemos isso. Só que as pessoas agora querem um Jesus à sua moda, à sua maneira. A tal ponto de um desvio de conhecimento que uma jovem disse nesse recente momento de polarização de eleições. Um ex-BBB disse assim: o meu Deus não está acima de todos, Ele está entre todos. Parece uma palavra muito bonita para quem não tem entendimento, ou seja, o meu Deus não está acima, Ele não está distante, Ele está entre. Isso é muito bonito para quem não conhece a verdade. Poxa, Deus, não, sim, eu sei que Deus está entre nós. A palavra dele diz isso. A partir do momento que ele entrega seu filho, o seu filho nasceu no meio de nós. Não foi concebido em pecado, mas veio no meio de pecadores, para poder passar as mesmas coisas que os pecadores passavam, para que eles pudessem ser resgatados pela justiça. E agora eles querem reduzir a justiça, como se Jesus... Porque na verdade existe um perigo quando dizemos: Jesus foi morto somente. Mataram Jesus. Não podemos estar desconectados de verdades. Jesus morreu, mas ressuscitou. Porque a morte revela o nosso pecado, mas a ressurreição revela a justiça de Deus sobre nós. Porque Ele venceu a morte. Então, quando nós reduzimos a uma coisa assim, muito simplória, e o cara está falando lá naquele podcast: não, mataram Jesus. Ele diz assim: mataram. Ele mostra que foi o Estado romano que matou Jesus. Não foi o Estado romano que matou Jesus.
Ele não foi morto. Você pode dizer, pô, o soldado romano lançou a lança, ok. A palavra diz que ele se entregou. Gente, pelo amor de Deus. Está escrito que ele se entregou. Quantos momentos não era a morte dele se entregar? Jesus fugiu. Quantos momentos Jesus não fez coisas, ou ele fez milagres em algumas sinagogas e saía dali para não ser pego, porque ele dizia, ainda não é a minha hora. Lembra de João 3,16, o que é que João está falando? Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho. Jesus, ele se entregou por nós. É tanto que na hora, no momento, depois da aflição do Getsemane, quando Judas chega, se apresenta com os soldados, que vão prendê-lo, o que é que Pedro faz? Corta a orelha dos soldados, diz, não, estamos aqui para matar ou morrer. Jesus faz o quê? Ele vai lá e cola. Ele restaura a orelha dos soldados, diz, não precisa disso não. Eu já falei a vocês, é necessário que o Filho do Homem padeça. Porque aquela entrega, só que se o mundo concordar que Jesus, sendo judeu, foi morto por causa da traição dos filhos de Deus, ele precisa reconhecer que ele também ressuscitou como Deus. E o que menos esse mundo secularizado quer é que Jesus seja Deus. Eles só querem que Jesus seja um cara que foi bonzinho. Tudo bem, teve vários erros. Na França pintaram Jesus loiro de olho azul. Eu acredito que não era. Mas eu não vou ficar nessa briga sobre como era o rosto dele. Eu não vou ficar nessa briga se ele tinha cara de árabe ou não. Até porque é muito perigoso dizermos que ele tinha cara de árabe se sua mãe não era de descendência de árabes. E ele não nasceu de José. José não é seu pai biológico. Ele nasceu só da mãe. Ele podia, sei lá, ter cabelo ruivo, o que fosse. Podia ser branco, do olho azul. Eu não estou me importando como era a aparência. Mas se nós entrarmos nessa mentalidade deste mundo secularizado, politizado, onde muitos pastores se renderam a isso, a um Cristo político, estamos sendo tão ignorantes quanto os fariseus, saduceus daquela época, que esperavam também um Messias político. O nosso Jesus, ele volta e voltará para vingar a morte daqueles que morreram em nome de Jesus. Em Apocalipse fala que as almas daqueles que foram decapitados estão debaixo do trono de Deus, clamando pelo dia da vingança. Quando você lê em Apocalipse o nome dele, está escrito, ele está com um manto de sangue, esse sangue será o sangue da última batalha, onde ele enfrentará os inimigos. O nosso Jesus não volta mais como um cordeiro, ele retorna como um leão para julgar as nações. Ele não volta para se entregar, a palavra diz que nós cantamos isso, os reis da terra se prostrarão diante do Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. Alguém conhece essa música aqui? De palavra reina hoje. Só os antigos conhecem. Não apenas, a gente é mais velha, eu sou não. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Os reis da terra, eles vão se prostrar quando virem o Filho do Homem vindo com os seus santos anjos. Não será um efeito pirotécnico, o mundo não pôde preparar isso.
será muito mais glorioso do que ver um foguete indo para a lua. Será algo que os homens não podem suportar. A glória da vinda do Filho do Homem. A glória da vinda do Filho de Deus. Nós veremos coisas maravilhosas. E também veremos o dia da vingança. Queridos, até os profetas já falavam isso. Em Joel capítulo 2 ele fala: o grande e terrível dia do Senhor. Será um dia aonde sim as nações serão julgadas. Será um dia aonde nós veremos Satanás ser preso. Nós veremos a queda do anticristo. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos caminhar como um povo que crê na sua vinda, que ama a vinda do Senhor. Muitas pessoas só amam a vinda do Senhor com a expectativa de escapar dos sofrimentos. É uma tentativa escapista. Senhor, não suporto mais, vê se o Senhor me leva daqui. Mas não é porque ama a Cristo e quer estar com Ele na eternidade. É mais por escapar da escassez, da derrota, da dificuldade, da falta de comida, da insatisfação política. As pessoas não estão clamando: vem Jesus, porque eu quero habitar contigo para sempre. Vem Jesus, porque eu quero conhecer a tua face. Eu quero ver o que Abraão viu, eu quero ver o que os apóstolos viram. Eu quero experimentar da tua presença. Não, muitos de nós estamos tão casados com essa terra, que se dissesse: olha, Jesus volta hoje, o cara: não, mas eu ainda nem tive filho, eu ainda nem me casei, volta agora não, Senhor. Olha a barbaridade que podemos expressar do egoísmo que habita em nós. Mas aquele que tem prazer em Deus, aquele que deseja ver Jesus em nosso meio, ele já morreu. A morte que a palavra diz que nós precisamos nos desligar desta terra. E precisamos enxergar a bondade de Deus. O nosso Deus tem realizado bondades e às vezes nós não temos visto isso. Muitas vezes nós não temos percebido como Deus é bom. Pastor, mas tanta coisa tem acontecido. E eu te digo, meus irmãos, se não fosse a bondade de Deus, a gente estava ferrado. Desculpa a expressão. Mas eu acho que é a expressão mais forte e mais objetiva para isso. Se não fosse a bondade de Deus. Se fôssemos depender dos homens, como nós temos visto, estávamos totalmente perdidos. Se fôssemos depender de nós, porque somos egoístas, muitas vezes nós só queremos para nós. Aí estávamos ensinando a minha filha mais velha sobre a importância de dar o dízimo. E ela é uma criança ainda, 9 anos. Ganhou um presente da tia ontem. Foi, comprou um bocado de coisa. E ela já tinha programado o restante da grana para alguma coisa e separou o dízimo do jeito que ela achava. Não está bom só esse valor, não. E ela chorou, ela disse, como se assim: poxa, vou ficar sem dinheiro. Eu disse: filha, vamos refletir aqui. Primeiro, você ia para um lugar com sua tia e você não sabia que ia ganhar nada. Chegando lá, você foi surpreendida, você ganhou um presente. Você ganhou um grande presente. E tudo que Deus coloca em nossa vida, nós precisamos administrar. Você ia tirar 10% daquele valor, que dá tanto. E você ficou com 90%. E era muito dinheiro para uma criança de 9 anos. Tu gastou isso tudinho. E agora o que tu vai dar para Deus em gratidão é o resto do que te sobra. E na mente dela não era justo. Na nossa mente consumista não é justo. Poxa. E você, se você não crê, não sei se todos aqui não creem nisso,
Mas tem pessoas que não creem no dízimo e dizem, que é isso, pastor? Olha, tá vendo? Tá vendo o quê? A menina não tinha nada, ganhou um presente. O mínimo que ela pode é ser grata. Se não formos ensinados assim, não sai gratidão nem em outras coisas, só sai quando sobrar. Porque, agora eu digo a vocês, se a gente tivesse feito o inverso, ela tirasse o dízimo na hora que recebeu a grana, ela ia administrar melhor, porque ela dizia assim, não, separei, é muito, mas eu tenho um bocado aqui. Só porque ela se viu em fazer isso no último momento. E planejou um dinheiro que não era dela. E eu fiquei pensando, eu quero ver quando ela aprender sobre imposto. Aí é que ela vai ficar triste mesmo. Que você paga o imposto, nem recebe de volta, e o que recebe é muito ruim. E é assim que nós vamos cicatrizando a vida. A gente vai entendendo isso. A vida tem dessas coisas. E precisamos enxergar a bondade de Deus. Porque este mundo mau deseja nos conduzir para que não vejamos a bondade de Deus. Aqui no capítulo 145 de Salmos de número 145, que nós começamos a ler, no verso 4, uma geração louvará a outra geração as tuas obras, anunciará os teus feitos, os teus poderosos feitos. Algumas versões vai dizer assim, uma geração contará a outra. E aí quando diz assim, uma geração louvará a outra geração, é o seguinte, a sua geração precisa falar para a outra sobre a bondade de Deus. Precisamos contar aos nossos filhos o que é a bondade de Deus. Precisamos contar aos nossos filhos como Deus se manifesta. O quanto Deus é bom. Precisamos mostrar aos nossos filhos o quanto Deus nos sustenta. Precisamos ensinar a eles sobre os milagres que Deus fez e faz. Para que eles não vejam as historinhas bíblicas como historinhas. Como meras histórias de livros paradidáticos, como um gibi. Eles precisam ver que aquilo é um testemunho que pessoas viveram da verdade e da bondade de Deus. Um dia desse eu estava contando a história de Analice mesmo, de como foi que demos o nome a ela, o nome dela. Não me lembro quem foi que perguntou. Eu estava contando como foi. Eu tive um sonho, antes mesmo de Rafaela engravidar, eu tive um sonho que uns amigos nossos estavam aqui em Natal na época, iam para a maternidade, saía com ela no braço, uma menina, a Rafaela entrava, e saía com uma amiga nossa, e quando ela saía daquele hospital, uma estrela ia e escrevia o nome dela, Analice, e eu nunca tinha visto aquele nome. Para mim era um nome estranho até então. E aí, era Analice, tudo junto, sem ser separado. E ela mesma ouvindo a história do nome dela, ela ficou maravilhada. Ai meu Deus, que coisa linda. Assim. Todos os amigos que eu vi no sonho estavam naquele dia do nascimento dela. A gente estava numa conferência na igreja. Não teria outra forma daquilo acontecer, estavam todos lá, foram todos fotografados que estiveram naquele momento, há 9 anos atrás. E ela, quando escuta a história, ela fica maravilhada e acha muito legal aquilo ali. Por quê? Porque é a história do que Deus fez na vida dela. Antes dela nascer, Deus já tinha falado que viria uma menina. Eu disse, olha, você vai engravidar, nosso primeiro filho vai ser uma menina. E quando ela engravidou, tinha certeza de que era uma menina. Quando fez a outra, estava lá, uma menina. A gente tinha essa certeza. E ela precisa ouvir, por quê? Porque são coisas grandiosas do que Deus fez. Você precisa contar para o seu filho o quanto Deus fez na sua vida. Você precisa lembrar as pessoas, porque é através dessas lembranças,
é contando uma história para um e para outro que as pessoas vão lembrando. Ei, Deus existe e faz milagres. Deus existe e habita no meio do povo. Nós não podemos esquecer da bondade de Deus na cruz. Nós não podemos esquecer do sacrifício santo que Deus fez por nós. Entenda, deste mundo tenebroso, nós não podemos esperar nada de bom. As pessoas estão esperando coisas boas virem deste mundo mau. E por esperar coisas boas vindo deste mundo mau, muitos têm se perdido no meio do caminho. Muitos estão se frustrando. Relacionamentos têm acabado. Pessoas estão traindo umas às outras. E uma coisa que nós precisamos perceber é que cada vez mais a volta de Jesus está iminente. Mas sabe uma coisa que eu tenho visto em algumas pessoas? É que quando nós não prestamos atenção na palavra de Deus, o diabo consegue nos dar rasteiras que a gente não percebia que poderia estar passando. Se eu e você não vigiarmos, não estivermos o nosso coração em Deus, não buscarmos uma vida no Senhor, pode ser que daqui a um ano, ou daqui a meses, você esteja fazendo coisas que você hoje está repugnando. Eu vi as redes sociais de uma pessoa que há um ano atrás essa pessoa estava bem no Senhor. E hoje a pessoa está totalmente caracterizada e no fundamento deste mundo. Tenho visto pessoas que antes estavam firmes no Senhor e por não vigiarem totalmente. O que é vigilância total? É que quando você não tiver mais força alguma, você precisa apelar para que Deus ele venha lhe fortalecer. Porque na verdade, irmãos, nós fazemos o inverso. Nós deveríamos primeiro ir para Deus. Mas nós ficamos tentando na nossa carne. De tal forma que depois você chega para Deus e diz: Deus, eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. Agora eu peço que o Senhor faça. Quando, primeiramente, deveríamos ir para Deus e dizer: Senhor, me mostra o que eu devo fazer. Me dá as estratégias corretas. Me dá o direcionamento certo. Eu não quero caminhar segundo a minha vontade. Eu quero caminhar segundo a tua vontade. Mas nós muitas vezes caímos no que esse mundo fala. Às vezes Deus está te dando a oportunidade. Vou dar um exemplo bem simples. Deus pode te dar a oportunidade hoje de você conseguir um emprego melhor. Mas o desespero é tão grande, a falta de confiança em Deus é tão grande, que você pode aceitar qualquer coisa hoje. Ah, pastor, é porque eu estou desesperado. Ok. Eu não estou falando para você, alguém que não tem história para contar nisso. Não tenho. Tem experiência do que é esperar no Senhor. E não desvalorizar aquilo que Deus colocou na minha vida. Aquilo que com tanto trabalho eu conquistei. Mas às vezes nós entramos. Porque, irmão, se você pegar seu telefone e você for olhar só as notícias, você vai dizer: misericórdia, o mundo acabou e eu não estou sabendo. Mas quando nós vamos caminhando no rastro da bondade de Deus, debaixo da sombra do Onipotente, quando eu descanso no Senhor, quando eu caminho na verdade dEle, as melhores coisas que Ele tem e que pode me dar hoje, eu desfruto delas pela fé. Eu desfruto. Nós vamos ver este mundo ainda com coisas piores, mas o povo de Deus sendo preservado. Preservado, meus queridos.
Nós não podemos abandonar o Cristo vivo como outras nações fizeram. A perseguição só aumenta numa nação quando ela abandona o Cristo vivo. Nesse fim de semana, teve uma farofa bem azeda aí. Farofa da GK, uma jovem que promove uma festa de aniversário dela, que é uma orgia coletiva. Eu vi uma mulher falando para outras mulheres para se valorizarem, para não participar disso e tal. E tinha uma pessoa comentando, tão retrógrado, pessoas que ainda preservam esse conservadorismo cristão judaico, e vai aquela cartilha toda que vai ser para denegrir a nossa sociedade. Principalmente atacar os cristãos que estão se guardando no Senhor. Hoje, muitos jovens cristãos, ou não jovens, estão fazendo sexo antes do casamento e dizendo, tudo bem, não há problema. Quem se casa por sexo, se separa por conta do sexo também. Porque, meu irmão, quando começa a vir o primeiro filho, Jesus na causa. É complicado, meu filho. Você vai namorar mesmo, e bem depois. Aquela coisa sensual, bonita, não vai ter. Igual quando foi no início. Porque a mulher vai estar cansada, com os cabelos fuar. E se a criança não dormir, é pior ainda, meu filho. E as minhas 2 filhas não dormem bem, só dormem depois. A Analice dorme bem agora. Quando a Analice começou a dormir bem, a gente fez outra. Glória a Deus. Mas se a gente tivesse casado só por conta do desejo sexual, a gente poderia se separar porque não tem afinidade, não se torna uma parceria, não tem continuidade. Mas para muita gente hoje, pastor, isso é besteira. É. De tanto dizer que é besteira, tantas coisas estão acontecendo. Eu vi casais que com 1 ano se separaram. Não tinha nada. Descobriram depois de 1 ano que parece que não foram feitos um para o outro. Na verdade, ninguém foi feito um para o outro, né? Todos foram feitos para se complementar com o outro. O encaixe perfeito demora tempo. Você já viu como é feita uma chave? Ela, depois de feita, ela não se encaixa perfeito, não. Leva tempo se conectando com aquela fechadura todo dia ali, ó. Vai arranhando, vai ralando, vai passando um grande processo para que ela venha se tornar a chave perfeita no lugar perfeito. Mas para isso levou meses, anos para aquela chave ser perfeita. No início, você diga, aquele chaveiro fez ruim, essa chave não presta. Porque leva tempo para se encaixar. Assim é o relacionamento. Assim também é o nosso relacionamento com Deus. Mas quando vem as dificuldades da vida, pastor, mas parece que, olha, que não vem dificuldade, não. Na minha vida parece que só vem batalha por cima de guerra, né? Tudo bem. Sabe por que vem isso? Porque, meu irmão, não é porque você é o melhor soldado, não. Na verdade, eu acho que você é até o soldado mais duro que tem. Porque Deus só disciplina o filho que ama. Se você tem voltado para a cadeira da disciplina, é porque você tem obedecido muito pouco. Esta é uma verdade. Quando nós voltamos para a cadeira da disciplina de Deus, é porque ficamos acomodados em outros momentos. Eu estava falando aos irmãos lá em Fortaleza, domingo passado, que eu não tenho conseguido enxergar profeticamente algo daqui a 2 anos. Quero que vocês prestem atenção para me entender muito bem. Os irmãos sabem que eu tenho caminho, um dos dons do Espírito que está em minha vida é de profecia. E às vezes eu conseguia ver o tempo um pouco à frente, alguns anos à frente.
às vezes profetizando para algumas pessoas. Eu já falei sobre anos à frente. E o que eu prestei atenção nos últimos meses é que Deus fala sobre próximos anos, mas Ele não diz nada exato. E eu não posso usar isso e dizer assim, olha, irmãos, a volta de Jesus pode ser daqui a 2 anos. Não estou querendo dizer isso. Eu comecei a orar e tentar entender no Senhor o que era isso. E o que Deus me mostrava é que quanto mais parece distante, mais nos acomodamos, porque achamos que vai dar tempo de fazer o que queremos e fazer a vontade de Deus. Quando Deus começa a afunilar o tempo, as pessoas, elas perdem a perspectiva de tempos muito mais distantes e se alinham mais retamente agora, porque ela não tem uma perspectiva boa de futuro. Quando eu falo boa de futuro, terreno. Não estamos falando da era por vir, porque a era por vir é maravilhosa. Quando nós entramos nesse afunilamento, preste atenção, a maior nação do mundo, os Estados Unidos, estão vivendo dias terríveis. Eu estava vendo a governadora da Carolina do Norte falando sobre... Ela falou que na pandemia, preste atenção, na pandemia, as pessoas tinham uma economia de em torno de 20% e 30% do seu salário. Elas estavam economizando por causa de uma perspectiva que ainda não tinham, mas não estava tão ruim economicamente. No último ano, eles têm feito uma economia de 4%. Isso, na realidade, a Americana do Norte, como eles são pessoas que têm educação financeira desde a escola, não é assim, Gabi? Gabi morou um tempo lá nos States, é chique, professora de inglês. Eles têm educação financeira desde a escola. No Brasil não tem, tem só educação, não tem educação. O que seria o contrário de educação? Não é deseducação não, me diga aí, o que seria? Uma má educação financeira. Aqui nós gastamos o salário todo e dizemos, Deus vai agir, eu creio. Mas para eles lá, é 4% só de economia. O que ela estava mostrando? Que o povo está se virando para conseguir se manter economicamente, para se alimentar e etc. A maior nação do mundo está vivendo dias terríveis. Uma grande potência está em guerra com outra por causa de um pedacinho de terra, minha gente. Pelo amor de Deus. Olha a ganância dos homens. Um pedacinho, Marcelo, de terra. Mas tem outro pedaço de terra que o diabo deseja tomar, chamada Jerusalém. É um pedacinho de terra também. Mas o mundo árabe é isso tudo aqui e Israel é isso aqui, mas eles querem isso aqui. E estamos vivendo tempos de colapso, difíceis. Mas você já parou para pensar e refletir? No Brasil nós já vivemos coisas piores. Quem aqui é da era Collor? Quem vai confessar? Não, tu não tinha nada na poupança. Quem tinha algo na poupança na era Collor? Tinha não? Gastava tudo, né? Minha mãe tinha um tiquinho. Mas quantas pessoas não se mataram porque perdeu tudo? Não era perder uma economiazinha. Teve empresário que perdeu todo o dinheiro. Sobrevivemos a Collor. Sobrevivemos a 12 anos de PT. Sobrevivemos a tanta coisa. Sobrevivemos agora à pandemia, guerra fora, o Bolsonaro governando, o povo tudo doido, e gritaria todo dia. Nós sobrevivemos. A igreja do Senhor sobreviveu todos os anos. O que é que eu estou querendo dizer? É que nós não podemos caminhar no messianismo político. Nós precisamos crer que Deus ele usa homens nessa terra para ele ser uma ajuda de Deus para nós, como Ciro foi em sua época. Como até Nabucodonosor foi em sua época. Eu não estou falando de gente boa. Estou falando de homens impiedosos. Mas nós precisamos entender que a bondade de Deus, ela se estende, a palavra diz, de geração em geração. A bondade de Deus não se apartou de nós.
A igreja do Senhor Jesus não foi derrotada. A igreja do Senhor Jesus, ela já é triunfante. Ela já venceu. Mas uma coisa que, como pessoas que triunfaram a morte com Jesus, precisam é permanecer firmes. Nós não podemos desesperar por conta do que esse mundo está caminhando. Eu não vou no curso deste mundo. Eu não vou perder meus princípios por conta do que esse mundo está falando. Irmãos, muita gente fica dizendo assim, não, pastor, isso é besteira. Olha, não vá na onda dos conspiracionistas, não é muito sério. Agora no Ceará, foi aprovada uma lei, eles pegaram todos os conservadores da Câmara dos Deputados, tiraram uma história de que iam votar uma emenda para ajudar nos seus mandatos e ficaram só a galera boa. E aprovaram uma lei no Ceará para abrir a delegacia de intolerância religiosa e LGBT. E o que é que está pautado em tudo isso? Os pastores lá não vão poder mais dizer o que está escrito na palavra, porque eles podem ser presos. Aí eu falei, mas se é intolerância religiosa, já fui dizendo assim, pastor, eu tenho uma ideia. Se é sobre intolerância religiosa, eu não posso falar isso, eu quero pedir que o chefe do terreiro, possuído em Oxum, em Exu, ele vai dizer que Jesus é Senhor. Se ele não disser intolerância religiosa contra mim também. Nós precisamos estar vivo aqui, meu amigo. A gente não vai ficar abestalhado, perder a noção do que é a palavra de Deus, porque o mundo... Ai, pastor, o mundo está se levantando, mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é só sobre lei, nós temos o que eu disse, pastores, precisamos crer que nós temos ainda o poder de Deus. Quando Deus afunila assim, pastor, aquele é para que o homem acorde. Ei, você crê no poder de Deus ainda? Eles vão lá na congregação que você crê e começa a se levantar, beijar na boca. O que é que um pastor, uma pastora, um presbítero, um diácono, um crente de autoridade vai e diz? Manifesta agora. Eu quero ver se o cão não manifesta, você expulsa. Para provar que crente está firme ou não está firme no Senhor. Mas os crentes Nutella, aqueles que só gostam de ir no culto, ai, foi tão bonzinho, maravilhoso. Quando vem uma perseguiçãozinha, um negócio assim, ai Senhor, me leva daqui. Precisamos tomar posse da palavra de Deus. Temos autoridade por conta da bondade de Deus. Nós temos autoridade, a palavra diz que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do inimigo, toda a força do mal. Nós precisamos crer, meus irmãos. Nós precisamos estar firmes. Nós precisamos estar como o povo que viu Jesus subir aos céus. Aquele povo que viu Jesus subir aos céus. Eles caminharam dentro de uma perspectiva. O Espírito Santo caminha com a igreja. Aleluia, Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos levanta na Tua bondade nessa noite. Ainda, Senhor, que tantas coisas aconteçam, ainda que o mal se venha contra mim, contra os meus irmãos e irmãs, o Senhor nos fortalecerá, Pai. Senhor, queremos viver a Tua palavra. Queremos viver as verdades da Tua palavra, Deus. Coloque seu coração diante do Senhor nessa noite. Coloque seu coração diante dele e ore ao Senhor.
Talvez tenha áreas da sua vida que precisam ser fortalecidas hoje. Talvez tenham áreas da sua vida que hoje precisam de um socorro de Deus. Se apresente ao Senhor neste momento. Coloque seu coração diante dEle. Diga: Pai, eu estou aqui, preciso do teu socorro. Eu tive medo. Eu tive angústia. Senhor, eu não consigo orar. Eu não tenho mais forças para orar. Eu só olho para a circunstância, eu só olho para o financeiro. Eu só olho para a necessidade. Me ajude, Espírito Santo. Eu preciso voltar a ter intimidade com o Senhor. Eu preciso perceber a bondade de Deus. Eu preciso perceber a presença de Deus. Ore ao Senhor nesse momento. Coloque seu coração diante dEle. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo é. Vivo a bondade